Olá a todos, eu sou a Sara e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E eu hoje preciso falar com vocês. Eu acabei de ler um livro que eu preciso desabafar, eu preciso falar sobre ele. A sério, estou entusiasmada! Então é assim, em primeiro lugar, eu apetece-me bater a mim própria. Verdade. Estou a pensar, meu Deus, como é que isto foi possível? Eu adoro clássicos e se eu adoro clássicos, eu devo esta paixão à minha mãe, porque eu cresci a vê-la, a ler os clássicos. Aliás, eu acho que devem de haver poucos clássicos nacionais e internacionais que a minha mãe não tenha lido. Ainda hoje, com os seus bonitos 70 e poucos anos, a minha mãe continua a ler e pronto, ela tem uma bagagem literária a nível de clássico, literatura clássica, é invejável mesmo. E eu cresci a ver a minha mãe a ler e um dos clássicos favoritos da minha mãe é Ana Karenina. E eu este ano, como já tinha decidido que quero ler mais clássicos, fui ver alguns dos clássicos que eu não tinha lido, que são muitos ainda, e eu pensei, não li Ana Karenina. Pior, eu não li Tolstói. E eu pensei, como assim? Como é que pode? Eu nunca li Tolstói. E confesso que fiquei chocada comigo própria. E especialmente porque durante os anos que vivi com os meus pais, eu devo ter visto a minha mãe ler Ana Karenina, sim, aquele colosso de 1000 e tal páginas, cerca de umas 3 vezes, no mínimo. No mínimo. A minha mãe leu, ela adora essa história. E eu pensei, como é que eu nunca li Ana Karenina? Como é que eu nunca li Guerra e Paz? Como é que eu nunca li Tolstói? E então é assim, eu estou com vontade de bater a mim própria. Acreditem, estou mesmo com vontade de bater a mim própria. E um destes dias que eu estava no Booktube, e estava a ver uma das minhas booktubers favoritas, é brasileira, a Paloma Lima. Ela é completamente apaixonada pela obra de Tolstói. Aliás, eu, desde que vejo o canal dela, a minha lista de leituras desejadas aumentou consideravelmente. Mas pronto, isso ficará para outro vídeo, não vou falar nisso, porque não vou estar aqui a tarde inteira a falar. Mas ela fala sobre Tolstói, que é o autor favorito da vida, e inclusive tem um vídeo bastante interessante que mostra por onde começar a ler literatura russa. Porque eu, quando me apercebi que não li Ana Karenina nem li Guerra e Paz, eu pensei, meu Deus, mas eu preciso corrigir isto. E o que é que eu pensei? Antes de ler esses livros, eu pensei em ler a biografia de Tolstói. E assim fiz, estou a ler Infância, Adolescência e Juventude, que está a ser fantástico. E ela até, nesse vídeo, até aconselha mesmo a ler contos russos, a ler a biografia de Tolstói e vários outros autores. E um dos livros que ela menciona mesmo, que ela aconselha a começar, é precisamente por este, A Morte de Ivan Ilitch. E é assim, este livro passou, assim, imediatamente para o topo das melhores leituras deste ano. É um dos melhores livros, se não o melhor livro que eu já li até agora. E não só deste ano, passou para os meus favoritos de sempre. É assim, é um conto, é uma novela, tem 72 páginas, se não me engano, mas é de uma... Assim, além de ser um livro simples, muito simples, que foi uma coisa que me surpreendeu e mais uma vez tenho vontade de me bater a mim própria, é que a escrita de Tolstói é fantástica, é fácil, é acessível, nós devoramos... Eu devorei o livro, pronto, realmente ele é pequenino, mas... E ao mesmo tempo de uma complexidade e de lições de vida tão forte que, assim, eu estou encantada. Eu estou completamente encantada. Eu tenho que ler mais Tolstói. Eu preciso de ler mais Tolstói. E preciso falar com vocês sobre este livro. Então, A Morte de Ivan Ilitch foi publicado originalmente em 1886 e foi considerada a melhor novela
do autor. É assim, eu não posso dizer que é a melhor, porque foi a única, mas que sem dúvida é daqueles livros que fica connosco, que fica para sempre na nossa vida. É um livro que eu vou levar comigo, é um livro que eu vou reler. É daqueles livros que vão connosco e que nos tocam de uma maneira especial. Então, este livro fala basicamente sobre a morte deste homem, de Ivan Illich. E no primeiro capítulo começamos logo com a notícia da morte dele. Aliás, ele era um juiz bastante renomeado e bastante respeitado na sociedade. E os seus colegas na corte do tribunal estão... Um deles até era um dos melhores amigos dele, desde amigo de infância. Estão na corte do tribunal, um deles está a ler o jornal e aparece então a notícia em que a sua esposa dá o conhecimento da morte de Ivan Illich e todos os pormenores sobre o serviço fúnebre. E já aqui Tolstói faz-nos pensar, porque ele mostra-nos a essência humana. Porque temos aqui colegas dele, colegas de trabalho, amigos que faziam parte da vida social dele. Estes homens, o que é que eles começam a pensar? Nós entramos na mente deles através da escrita de Tolstói. E então, eles começam logo a pensar, então agora, quem é que vai ficar com o cargo dele? Será que é agora que eu vou ganhar aquela promoção? E se eu ficar com o cargo dele, quem é que vai ficar com o outro cargo do outro? É assim, começa a haver um jogo de interesses e uma preocupação egoísta com o cargo, com os bens materiais, com as promoções. E acima de tudo, há aquele pensamento, antes ele do que eu. E isto faz-nos pensar. Tolstói mostra-nos a hipocrisia do círculo social e até mesmo familiar do próprio Ivan Illich. Uma vez que há todo aquele fingimento, depois, entretanto, vemos o serviço fúnebre, onde há o velório e todo o fingimento dos supostos amigos, supostos colegas, os familiares em si. Vemos toda aquela hipocrisia, todo o fingimento pela morte de Ivan Illich. Entretanto, este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo temos toda a vida. A partir do segundo capítulo, neste caso, temos a vida de Ivan Illich. Portanto, podemos dizer que este livro não é sobre a morte, sim, mas sim sobre a vida dele. Então, Ivan Illich foi um homem que pertencia à classe média alta. Morreu jovem, com 45 anos. Eu não vou dizer a causa, vocês vão ter que ler o livro, porque é uma causa muito simples e que poderia acontecer a qualquer um de nós. E ele vivia uma vida simples e normal, como qualquer pessoa de uma classe média alta. Era ambicioso, sim, ele queria pertencer à sociedade, à crème de la crème, à nata da sociedade, da alta sociedade. E então ele viveu toda a sua vida a tentar promoções, a tentar ser promovido no trabalho. Enquanto jovem, viveu uma vida normal, saía, teve as suas paixões, os seus amores. Entretanto, conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, teve um casamento por conveniência, não foi um casamento por amor, portanto casou por conveniência, tinha um trabalho estável, um trabalho do Estado, ganhava muito bem, conseguiu a promoção onde ele iria receber aquilo que ele queria, até ainda mais. Tinha uma casa como ditava os padrões da alta sociedade, com tudo o que, aliás, Tolstói descreve mesmo como seria a casa, os cortinados, os sofás, os quartos, ou seja, ele ambicionava tudo isso e ele conseguiu ter tudo isso durante a sua vida. E assim foi passando o tempo, entre trabalho, casa, jantares da alta sociedade. Ele próprio dava jantares em casa, ia a outros jantares, recebia altas patentes, e pronto, a vida foi passando assim. Até um dia em que ele sentiu um incómodo. Ele não ligou, como nós às vezes não ligamos. Sentiu um incómodo do lado esquerdo da barriga, juntamente com um mau gosto na boca,
mas deixou passar. Só que o incómodo foi persistindo, foi-se agravando, passou a ter uma dor e então aí ele resolveu ir ao médico e aí temos toda aquela sessão de médico, exames, medicamentos, vários, vai a outros médicos, cada um com a sua opinião, um dá uma opinião, outro dá outra, chega a ir a um homeopata, chega a fazer vários tratamentos, até o momento em que ele percebe que a sua saúde está a deteriorar-se e ele começa a piorar. E então ele tem a noção de que vai morrer. E é neste preciso momento em que Ivan Illich tem a noção da morte, a noção de que não vai viver muito mais tempo, os seus alicerces são completamente abalados, como seria de esperar. Então, neste momento, Ivan Illich começa a questionar toda a sua vida e começa a pensar: será que eu vivi a vida como eu queria ter vivido? Será que esta vida que eu tive até agora, até este momento, era a vida que eu desejava? E ele começa além da agonia física, ele começa numa agonia moral e começa então a ver toda a sua vida e todo o seu círculo social onde ele está inserido com olhos de ver e começa a ver então a verdadeira hipocrisia, porque ele, a partir deste momento, ele começa a tornar-se um fardo para a família, um fardo para os colegas, um fardo para a sociedade, porque ele já não consegue viver a vida que ele vivia. Ele já não consegue participar em eventos sociais, pouco consegue trabalhar. Em casa começa a estar cada vez mais debilitado, começa a emagrecer, começa a ficar numa cama e ele começa a ver a hipocrisia à sua volta, porque os amigos abandonam-no, praticamente não querem saber dele, inclusive a própria família, uma vez que foi um casamento por conveniência, nunca chegou a ver aqueles verdadeiros laços familiares. Quando querem saber, ele é apenas por boa educação, perguntam como é que ele se sente, então como é que estás hoje, como é que passaste a noite, dormiste, não dormiste, aquelas perguntas de retórica. Aliás, a única pessoa com quem ele tem afinidade familiar e tem realmente laços é o seu filho de 14 anos, o seu filho adolescente, porque de resto a sua filha, a sua esposa, o seu futuro genro, vê-se que é apenas aquele pro forma, aquela fica boa educação, fica bem perguntar. Então ele percebe-se que toda a sua vida foi uma farsa, porque ele sempre viveu em função de uma sociedade que exigia aqueles padrões de luxo, de vida, de festas, de jantares. E ele percebe que afinal não viveu a vida como ele gostaria de ter vivido. Viveu sim em função de o que a sociedade lhe impôs. Ou seja, depois de lermos este livro, é impossível nós não ficarmos a pensar na nossa própria vida. Aliás, eu depois falarei nisto numa outra review, mas este livro foi escrito num momento em que o próprio Tolstói fez uma reflexão à sua própria vida. Ele já foi escrito mais tarde, depois de Guerra e Paz e de Ana Karenina, onde já nos anos em que Tolstói começou a questionar a igreja, a religião e pronto, eu não falarei sobre isso agora, mas este livro denota também a própria reflexão de Tolstói sobre toda a sua vida e é impossível nós não pensarmos também, porque em várias ocasiões, e de certeza que já aconteceu com todos nós, tivemos momentos em que pensamos, será que estamos a viver a vida da maneira que queremos? Será que vivemos em função de alguém, em função de uma sociedade? Será que vivemos a vida que desejamos? O que é que temos feito da nossa vida até agora? Em algum momento da nossa vida, todos nós já pensámos isso. E este livro faz-nos precisamente refletir ainda mais sobre essa sensação de como estamos a levar a nossa vida. É um livro muito simples, muito bem escrito, muito atual. Eu fiquei surpreendida, e continuo com vontade de bater a mim própria e eu agora quero ler mais Tolstói. O fim deste livro deixa-nos mesmo a pensar e deixa-nos a reflexão o que é que realmente importa. E
como é que estamos a levar a nossa vida. Portanto, o livro cumpriu o seu propósito. Tenho a certeza que qualquer pessoa que o lê vai ficar com esta sensação de que a única certeza que nós temos é a morte. E é verdade, o livro mostra mesmo isso. E como é que nós escolhemos, então, viver a nossa vida? E como é que nós escolhemos viver os dias, os anos que nos é possível passarmos aqui a nossa existência como ser humano? O que é que nós deixamos? Qual é o nosso legado? O que pretendemos da vida? É um livro fantástico e é assim, eu só vos digo, leiam. Leiam, porque não tenho aquele preconceito de ai, Tolstói, meu Deus, lembram-se logo da Ana Karenina e de Guerra e Paz. Sério, não tenho aquele preconceito de pensar que é uma literatura complicada, porque não é. Especialmente este conto, esta novela, este pequeno livro, como queiram chamar, é dos mais simples. Pelo menos, é assim, é tão bonito, é tão simples, é daqueles livros... como é que eu ia dizer? Não precisava de mais nem de menos. O livro está certo, está perfeito. É aquele livro perfeito mesmo. Que não pensamos, podia ter mais páginas. Não, devia ter menos páginas. Não. Ele está certo, está perfeito. Ele cumpre o objetivo. É um livro simples, pequeno, mas complexo a nível de nos fazer pensar e de nos fazer meditar. A sério, leiam, deem uma oportunidade. Porque é assim, eu descobri um dos meus autores favoritos neste momento. Estou encantada com Tolstói. Portanto, leiam A Morte de Ivan Ilitch. Eu vou ler mais, vou continuar a ler a biografia e depois falarei com vocês sobre ele. E pronto, espero que tenham gostado. Digam nos comentários se já leram Tolstói, se gostam de Tolstói. Eu precisava de partilhar com vocês, precisava mesmo, porque eu adorei. E leiam, acima de tudo, leiam Tolstói, vão por mim, porque especialmente este livro que lê-se tão bem e tão depressa. Por favor, leiam, vocês vão adorar. Então é isto. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Tchau!